Alô, axé, saravá a todos, principalmente ao pessoal lá do nosso barracão, Tenda Espírita Vovó Maria Conga de Aruanda, ao pessoal que acompanha no Facebook, ao pessoal das comunidades Morro de São Carlos, da Central do Brasil, da Cidade Nova, adjacências, aquele abraço, aquele axé, e a todo o pessoal que tem crença e tem fé. Mais uma vez nós vamos trazendo aqui nesse vídeo um assunto super polêmico, que é justamente a nossa cultura ancestral, principalmente porque esse último mês aqui aconteceu que o Superior Tribunal Federal estava julgando aquela questão do sacrifício dos nossos animais que está dentro da nossa ancestralidade, ou seja, a nossa crença é baseada na ancestralidade. E eu me admirei, porque afinal de contas isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. A resposta objetiva é porque outras crenças, elas justamente a fim de nos rebaixar, a fim de nos discriminar, a fim de praticar um racismo contra nós, elas fizeram isso, colocar esse assunto tão polêmico lá no Superior Tribunal Federal. Imagine se fosse a religião judaica ou uma religião muçulmana que tivesse ido parar lá no Supremo Tribunal Federal por causa da imolação dos animais. Ora, pensem comigo, todos os dias qualquer uma dessas pessoas que nos discriminaram, que depedram nossos terreiros e que quebram nossas imagens, colocam fogo em nossos terreiros, qualquer uma dessas pessoas sentam à mesa no Natal para comer um gordo peru, essas pessoas sentam à mesa para comer um frango, essas pessoas sentam na mesa para comer uma carne. Afinal de contas, a maioria da população, todos comem carne, não é mesmo? A diferença fundamental disso é, todos nós sacerdotes sabemos, que é fundamental para a nossa crença, para nossos orixás, para nossas entidades espirituais, inquice ou qualquer outro nome que seja denominado das crenças afro-brasileiras, já sabem que é fundamental. O adjé, o sangue dos animais. E outra diferença e coisa fundamental é como esses animais são criados. Nisso aí ela se iguala também às religiões judaicas, ela se iguala também às religiões orientais e ela se iguala também às religiões muçulmanas. Por quê? Porque nós fazemos questão de criar esses animais felizes, livres. Ora, pensem comigo, que vocês preferem fazer uma obrigação indo comprando um franguinho lá na granja, sabendo como ele foi criado preso nas gaiolas, passando sofrimento durante toda a sua vida? Ou vocês preferem comprar um galo, um frango caipira, que já sabem que foi criado solto? Se pensem que ele vai passar por um sacrifício, de qualquer forma ele vai passar um sacrifício. Porque esse que está lá nos açougues, esse que está lá para ser servido lá dentro das prateleiras do supermercado, esse passou um sofrimento muito maior do que aquele outro, que viveu um bom tempo da vida dele feliz. Por que estou falando tudo isso aí? Estou falando isso, já é um assunto batido, mas eu peguei o jornal O Estado de São Paulo e uma coluna que dizia assim, sobre os sacrifícios dos animais e sobre o Superior Tribunal Federal, a lamentável aprovação pela Constituição de nós continuarmos o que nós aprendemos com nossos ancestrais. E dentro da coluna dele, ele fez uma equiparação, uma relação completamente absurda. O nome desse colunista, Fernando Gabeira. Todas as pessoas da minha geração lembram muito bem quem é o Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, depois que voltou com a anistia, ele se tornou uma pessoa parlamentar, porque ele não era antes. Antes ele era apenas um político que tinha uma posição política. Depois, quando ele voltou da Holanda com a anistia, sim, ele se tornou um parlamentar pelo PV, Partido Verde. O que tem isso tudo que eu estou falando para vocês? Tem a ver com essa questão dele colocar na coluna justamente uma coisa que não diz respeito ao PV, não diz respeito a essas pessoas que são ambientalistas, porque isso faz parte da nossa preservação da cultura
imaterial e material, que é justamente de raízes africanas. Ora, pense comigo, essa pessoa então colocou na coluna, nos comparando, que ó, dizendo ele lá, que estava vendo um sacrifício de um chimpanzé, não sei aonde, em que zoológico, e falou depois do sacrifício daqueles ratos de laboratório. Ele passou rapidamente daí, falando do peru, do gordo peru de Natal. O que tem a ver tudo isso aí com as nossas crenças, com a nossa cultura material e imaterial, que vem das raízes africanas? Não tem nada, não é mesmo? Então, eu fico aqui constrangido até, por que todo esse material foi parar lá no Supremo Tribunal Federal? É uma questão isso. Aí me vem aqui em minha mente que se um ancestral hoje em dia fosse vivo, estivesse aqui falando com vocês, ele ia ficar muito mais cabisbaixo do que eu. Porque afinal de contas, nós ganhamos pela força de Xangô, por unanimidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa vergonhosa, porque nós continuamos discriminados sim, nós continuamos com essa falta de respeito por nós continuamos a ser pisoteados, nós continuamos a ser depredados, nós continuamos a ter nossos terreiros queimados. E afinal de contas, precisaria de um julgamento para que nós pudéssemos continuar com a nossa cultura? É impossível, gente. Onde é que nós estamos? Então pensamos agora nesse elemento que pertence ao PV, o Fernando Gabeira, colocar uma posição nos comparando a nossa religião, aquilo que nós fazemos, que é uma coisa em intenção dos orixás, e inclusive alimentamos a nossa comunidade do nosso terreiro, e além da comunidade do terreiro, são alimentados com esse alimento que para nós é sagrado, porque primeiro nós alimentamos o sagrado e depois nós alimentamos a nossa comunidade. Portanto é o sagrado, é a nossa cultura material e imaterial. Como é possível uma pessoa que é parlamentar não tem um pouco de cabeça para ficar pensando como é que funciona o candomblé, como é que funciona a Umbanda africanista, como é isso do lado de dentro, qual é a crença dessas pessoas? Será possível que ele não tenha noção nenhuma, ele não tenha um curso superior para poder pensar um pouco, colocar e meditar nas palavras que ele utiliza em sua coluna? Quem são essas pessoas que leem uma coluna dessa e não vão criticar até da maneira que ele falou, que foi lamentável a posição do Superior Tribunal Federal? Falou com essas palavras, foi lamentável, ele começou a coluna dele assim: lamentável a posição dos magistrados do Superior Tribunal Federal. Colocou uma crítica aí, sem saber. O magistrado já está acostumado com lei, já está acostumado, para eles darem uma opinião, para eles falarem alguma coisa, eles têm a base de conhecimento. Eles pegaram algumas pessoas, sacerdotes, para questionar, para saber como é que funciona, por que estão imolando os animais, por que estão fazendo sacrifício, quais animais que são imolados, quais animais são oferecidos em sacrifício para os orixás, para os inquices. Não é mesmo, gente? Então me sinto envergonhado aqui, falando sincero, primeira vez na minha vida que eu me sinto tão envergonhado, sabendo que a nossa cultura foi parar lá no Superior Tribunal Federal por causa de um segmento religioso que eles continuam com essa discriminação, continuam com esse racismo, continuam querendo nos aniquilar, e nós não estamos nada interessados em outro tipo de segmento religioso. Nós não fazemos mal a ninguém, tentamos apenas preservar aquilo que é sagrado, preservar aquilo que é de nossos ancestrais. Não é verdade? Gostaria do apoio de vocês, aqueles que concordam com as minhas palavras, deem sua posição, mandem algum comentário. Meu muito obrigado, e nós retornaremos com outros vídeos polêmicos, tanto quanto esse aqui. Obrigado, axé. Até outro vídeo.